Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu queria hoje compartilhar uma palavra com vocês. Eu estava essa semana orando e me veio muito forte essa pessoa no meu coração. Eu creio que é o Espírito Santo para compartilhar essa palavra com vocês. Vocês já ouviram falar de um cara chamado Ebed-Meleque? Pois é, eu acho que a maioria nunca ouviu falar dele. Mas eu queria compartilhar algo aqui, um texto curto sobre Ebed-Meleque. Na verdade, ele aparece em 2 capítulos de Jeremias 38 e 39. Quando Jeremias estava profetizando em Israel, profetizando em Judá, na verdade, e ele estava alertando os reis e o povo de Israel porque os babilônicos estavam vindo, né? Então ele estava pedindo: se rendam para que vocês não morram, né? Aí ele estava tentando alertar o povo porque o povo estava vivendo ali, né? Todo errado, na idolatria, enfim. E aí os oficiais do rei ficaram tão revoltados com Jeremias que eles falam ali pro rei: não, vamos prender Jeremias. E o que eles fazem? Eles jogam Jeremias numa cisterna, tipo um poço, e Jeremias fica jogado ali naquele poço, no meio da lama, dos detritos, ali sem comida, sem água, sem nada. E é nesse momento que aparece um eunuco etíope chamado Ebed-Meleque. Então Ebed-Meleque vai até o rei, intercede ali, diz: rei, era o rei Zedequias, me deixa tirar Jeremias desse poço, porque senão ele vai morrer ali, né? E Ebed-Meleque, o rei libera ele vai ali, salva Jeremias daquele poço, e deixa ali Jeremias no pátio da guarda. E por quê? Porque ele sabia da importância de quem era Jeremias. Enquanto os oficiais do rei falavam que ele era um louco, Ebed-Meleque tratava Jeremias como profeta do Senhor. E por que a história desse rapaz é tão importante? Em Jeremias 39, diz assim, 39:14 diz assim, eu vou ler a partir do 15. Ora, quando Jeremias ainda estava detido no pátio da guarda, a palavra do Senhor tinha vindo a ele dizendo: vai e diga a Ebed-Meleque o etíope, que assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: eis que eu cumprirei as minhas palavras contra esta cidade para o mal e não para o bem. Elas se cumprirão diante de você naquele dia, mas a você eu livrarei naquele dia, diz o Senhor, e você não será entregue nas mãos dos homens de quem tem medo, pois eu certamente o salvarei. Você não cairá à espada, a sua vida lhe será por despojo, porque você confiou em mim, diz o Senhor. Então, essa passagem é tão linda. Por quê? Porque Ebed-Meleque, ele era um estrangeiro, ele era escravo em Israel, porque ele era um eunuco escravo. E qual é a importância de a gente ver a atitude de Ebed-Meleque? Porque no padrão judaico, no padrão de Israel, um eunuco jamais poderia entrar no templo do Senhor. Um eunuco jamais teria parte com o Senhor ali, segundo os padrões de Israel. Mas Ebed-Meleque, mesmo sendo um estrangeiro, mesmo ele não podendo estar ali na casa do Senhor, mesmo ele não podendo entrar ali no santuário, no templo ali em Israel, ele servia ao Senhor de coração. Ele honrou Jeremias como um profeta. Ele salvou a vida de Jeremias. E aqui o Senhor fala para ele: você confiou em mim, Ebed-Meleque. E o que o Senhor quer falar para nós? O que Deus quer nos ensinar com Ebed-Meleque? Que nosso coração tem que servir ao Senhor, independente da nossa posição, independente do que nós temos, do que nós não temos. E se nós não tivéssemos nada? E se nós não tivéssemos posição nenhuma? Nós continuaríamos amando a casa do Senhor e servindo o Senhor como Ebed-Meleque serviu o Senhor.
Ele nem era do povo de Israel, mas ele amava e confiava no Senhor. Então Deus, ele quer nos ensinar a, nesse tempo que nós temos passado, nessa geração, a sermos como esse homem, como Ebed-Meleque, mesmo sendo castrado, sendo escravo, não podendo servir a Deus ali no templo, mas ele amava o Senhor porque ele conhecia o Deus de Israel. Ele não conhecia, não eram os rituais que ele conhecia, porque ele nem podia entrar no templo, não era a parte religiosa que ele conhecia. Ele conhecia um Deus vivo, um Deus de amor que cuidava dele, né? Então o Senhor falou aqui para ele: eu vou cuidar de você, Ebed-Meleque, porque você confiou em mim. Então o Senhor está nos chamando a confiar nele, né? A servi-lo de todo o coração, a servi-lo com integridade de coração, como Ebed-Meleque serviu. Ebed-Meleque, ele não estava pensando no que ele podia ter, nos benefícios que ele podia ter. Ebed-Meleque, ele servia ali porque ele conhecia o Deus de Israel. E eu queria ler um salmo com vocês, é o Salmos 84, que diz assim: quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. O pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si, onde acolhe os seus filhotes. Perto dos teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Bem-aventurados os que habitam em tua casa, louvam-te perpetuamente. Bem-aventurado aquele cuja força está em ti, em cujo coração se encontram os caminhos aplainados. Quando passa pelo vale árido, faz dele um manancial de bênçãos, o cobre a primeira chuva. Vão indo de força em força, cada um deles aparece diante de Deus em Sião. Então, o que esse salmo ele significa e como que ele está ligado nessa história de Ebed-Meleque? Ele não está ligado à história de Ebed-Meleque, mas ele mostra muito o coração de Ebed-Meleque, porque aqui o Senhor está mostrando, o salmista está falando que se o pardal e a andorinha encontraram um lugar na casa de Deus, muito mais um servo fiel e humilde não encontraria um lugar na casa de Deus. Então, quando nós pensamos em Ebed-Meleque, né, um servo ali fiel e humilde, que sabia que ele era ali um escravo, ele era um eunuco, mas ele servia a Deus de todo o coração. Então, o que o Senhor fala? Que bem-aventurado aquele cuja força está em ti, que o coração se encontra os caminhos aplanados, que faz do vale árido, do vale seco um manancial. O que Ebed-Meleque fez da vida dele? Ele não podia entrar ali no templo, ele não podia fazer os rituais religiosos ali que qualquer judeu podia fazer, mas ele fez desse vale árido um manancial. Por quê? Porque se a andorinha e o pardal encontraram um lugar na casa do Senhor, ele também tinha um lugar especial em Deus. E é isso que o Senhor tem para nós. O Senhor está nos chamando a amá-lo de todo o nosso coração, a servir a noiva de Cristo, a noiva de Cristo. Nós somos essa noiva, a igreja é a noiva de Cristo. Nós precisamos amá-la, independente de qualquer posição, independente de qualquer, do que se você tem ou se você não tem. Deus está nos chamando, como Ebed-Meleque tinha uma aliança com o Senhor. Deus está nos chamando a nós termos uma aliança com a nossa igreja local. Deus está nos chamando a termos uma aliança uns com os outros em amor, né? E aqui fala: vão indo de força em força, cada um deles aparece diante de Deus em Sião. Então, quando nós temos esse coração humilde e fiel, nós vamos caminhar o quê? De força em força no Senhor, né? Então, eu li esse texto, eu me lembrei de Ebed-Meleque, né? De pensar nesse homem que caminhou de força em força, servindo ao Senhor em humildade e fidelidade. E qual foi a promessa? Quando Israel estava sendo atacado pela Babilônia, as pessoas estavam sendo levadas cativas para a Babilônia, Deus veio através do profeta Jeremias e deu uma palavra para ele: você não será atingido,
eu vou cuidar de você, porque você confiou em mim. Então essa é a promessa para aqueles que têm uma aliança com o Senhor, têm uma aliança com a sua igreja, têm uma aliança de amor, fidelidade e humildade. Então eu queria te abençoar com essa palavra em nome de Jesus.